Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa 13ª aula. Que Deus os abençoe, nos concede aí sabedoria para aprender mais, né, sobre a palavra. E a cada aula, cada leitura que nós fazemos, estamos aprendendo. Amém. Sejam bem-vindas. Então vamos lá. Na aula passada, nós estávamos falando sobre o livro de Números, certo? Vou fazer uma breve resumo do que nós vemos na aula passada, vimos, né? E vamos seguir a nossa aula aí. Conforme os alunos vão chegando, eles vão entrando e acompanhando a nossa aula de hoje. Então, nós estamos falando do livro de Números, o que significa, por que esse livro teve esse nome, por causa da contagem que Moisés fez do povo de Israel. Lembra que quando o povo saiu lá do Egito, eles eram em 600 mil homens, número redondo, né? Apenas homens foram contados. E nós vimos que na primeira contagem, aqui já estavam na frente do Monte Sinai, estavam acampado lá. A primeira contagem está lá no capítulo 1, no primeiro capítulo, certo? Então foi contado lá um número de 603.550 homens acima dos 20 anos de idade. Então está em Números 1:46. Nós vimos que aumentou aí, um período de um ano praticamente, aumentou aí 3.550 homens a mais. Então, quer dizer, aqueles jovens que estavam aí com 18, 19 anos, acabaram completando 20 anos aí, já estavam prontos para ir para uma batalha. E nós vimos também que o povo levitas não foram contados nessa contagem, certo? Então, nós vimos aí a primeira contagem no Monte Sinai. Falamos também sobre alguns capítulos, certo? No capítulo 10, lá, Deus ordena para que Moisés faça 2 taças. Então, Deus está organizando o povo de uma maneira organizada, vamos falar assim, né? Para que eles possam estar marchando para a terra de uma maneira que possa estar conquistando ali do jeito que Deus pediu. Então, nós vimos que eles, depois de um ano, acabaram saindo do Monte Sinai, em direção à terra prometida. Não foram muito tempo de caminhada. Quando eles chegaram lá, avistaram a terra de longe. Moisés escolheu 12 homens, né, um príncipe de cada tribo, para ir lá espiar a terra. Então foi dada a ordem para eles: vai até a terra e vê tudo que ela tem de bom. Vê as suas forças e as suas fraquezas. Vê como que é a terra, se é fértil ou não, se produz alimentos ou não, enfim, se produz leite e mel. E eles ficaram lá 40 dias, cada um foi para um lado, e ao final da história trouxeram um relatório. Nós vimos aí o tamanho da uva que eles trouxeram, porém, nós vimos também a desobediência, né, a murmuração, começaram a murmurar. Por quê? Porque 10 desses 12 homens instigaram a tribo, ou o povo de Israel, que o povo era muito forte, o povo era alto, e que eles não conseguiriam conquistar essa terra. Enfim, então eles tentaram desanimar o povo. E 2 homens, nós vimos lá, Josué e Caleb, tiveram reações ao contrário. O que eles fizeram? Não. Se Deus está conosco, é Deus que está nos concedendo esta terra, nós iremos vencer. Independente se o povo é forte ou não, se é alto ou não, se as cidades é bem fortalecida. Naquele tempo, as cidades que tinham muros ao seu redor era considerada uma cidade forte, porque ela controlava quem entrava e quem saía dentro dela. Então, só tinha uma única entrada, a entrada principal. Então, ali sabia quem estava entrando, quem estava saindo. Então, era considerada uma cidade forte, fortalecida, por causa dos muros. Então, as cidades que tinham uma condição financeira de construir um muro, construíam um muro ao seu redor aí. Com essa construção do muro aí, né, isso protegia toda a população contra ataques vindo de qualquer lugar, contra os animais também peçonhentos que vinham, tentavam atacar, enfim.
a cidade era totalmente protegida. Então, diante dessa rebeldia, nós vimos que Deus acabou castigando o povo, certo? Nós vimos que Moisés fez uma oração para Deus, pedindo para que Deus esteja perdoando. Deus perdoou, porém, teria aí as consequências. Então, todos aqueles homens estavam ali, eles não entrariam na terra prometida. Então, todos os homens de 20 anos para cima que se rebelaram não entraram na terra prometida, com exceção de 2 pessoas. Nós vimos por que, né, Deus concedeu que eles entrassem, por causa do relatório deles, certo? E nós vimos também, nós paramos na onde? Que nem Moisés e nem Arão acabou entrando na terra prometida. Por quê? Nós paramos nesse ponto, certo? Abre comigo lá no capítulo 20, no livro de Números, foi onde nós paramos aí. Então, nós paramos nesse ponto e nós vimos que Deus pediu para que Moisés reunisse o povo, que o povo estava murmurando, e desse água para o povo. Deus pediu para que Moisés chegasse até a pedra escolhida por Deus e falasse a pedra para sair água. Moisés fez conforme Deus pediu, porém, ao chegar na terra, ele levou a sua glória para ele. E que ele fez, lembra? Que ele falou assim, mas por que o Arão também? Porque Arão estava junto com Moisés. Arão participou e apoiou Moisés nessa decisão. Então Moisés falou para o povo, por acaso nós tiraremos água para dar para vocês? Então, daremos águas para vocês. Estou resumindo, tá? Não estou lendo. Então foi isso que Moisés fez. Moisés não fez o que Deus pediu, que era apenas falar. Até então ele teve que bater 2 vezes na rocha. Então não haveria necessidade de bater nem uma única vez. E foi isso que aconteceu. Ele acabou fazendo de uma maneira diferente do que Deus tinha pedido. Vamos lá, certo? Tudo bem até aí? Então, antes de nós chegarmos aqui no capítulo 26, que novamente, depois de depois dessa contagem que aconteceu aí, o que acontece? O povo acabou sofrendo com algumas consequências, certo? Com algumas consequências. Então, você pegar aí, ó, diante dessa situação, eu só silenciar um negócio aqui que... E aí, tá travando, tá chegando as mensagens aqui no celular, no tablet, tá travando. Pronto. Parou não. Tá. Antes de nós chegar no capítulo, eu vou passar alguns versículos que eu separei aqui, tá? Sobre o segundo censo, mas vamos lá. Depois de um período, Deus pede para que Moisés conta novamente. O que eu ia comentar agora, nós vamos ver esse número aí da segunda contagem, depois a gente volta para o capítulo 20, tá? Abre comigo lá no capítulo 21. 26. Capítulo 26. Lê para nós alguém aí do versículo 1 até o 4. Quer ler, Daiane? Eu não achei ainda, vou procurar. Tá. Vai procurar.
Números, capítulo 26, versículo 1 até o 4. Números 26. Isso. Daí. Números 26. Do versículo 1 até o versículo 4. Ah, tá, eu achei agora aqui. Pode, se quiser ler, pode ler. Depois que a praga cessou, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: realizem um censo de toda a comunidade de Israel, de acordo com as suas famílias. Façam uma lista de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra. Portanto, ali nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão e do lado oposto de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar deram as seguintes instruções aos líderes de Israel: façam uma lista de todos os homens de Israel de 20 anos para cima, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Este é o registro dos israelitas que saíram do Egito. Até aqui? Isso. Então vamos lá. Deus pede para que Moisés faça uma nova contagem do povo. Por quê? Diante de toda aquela rebeldia, se a gente for olhar os capítulos 21 até o 25, aconteceu muitas doenças, certo? Teve doenças aí, eles tiveram que tirar a vida dos próprios irmãos que estavam contra a vontade de Deus. Depois de ter passado toda essa praga aí, que Deus cessou essa praga no meio do acampamento, Deus pede para Moisés, faça novamente uma nova contagem para ver como que está o número de homens acima de 20 anos. Moisés acabou fazendo, tá? Ele fez essa contagem, e lá no versículo 51, vamos lá, versículo 51, lê para nós aí, versículo 51. Do mesmo capítulo aí. O número total dos homens de Israel foi 601.730. Isso daí, 601.730, né? Então, assim, de acordo com a última contagem, certo? Caiu um pouco o número aí de homens, mas por quê? Por causa dessa rebeldia e dessa praga que aconteceu. Porém, na segunda contagem, 601.730 homens preparados para a guerra, certo? E a tribo dos levitas, aí no mesmo capítulo, lê para nós 62. Aí, nesta contagem, foi feito também a tribo dos levitas. Lê para nós. Versículo 62 aí agora. Eu vou ler. Os homens dos clãs levitas de um mês de idade ou mais totalizaram 23.000. Os levitas, porém, não foram incluídos no registro do restante dos israelitas. Não receberam propriedades quando a terra foi dividida. Isso. Então, foram 23.000 levitas, certo? Então, 601.730 homens acima de 20 anos de idade, mas os 23.000 levitas foram contados acima de um mês de idade, que era essa a contagem.
Então, esse é o número da contagem, segunda contagem, feita por Moisés, certo? Então, nós vimos aí o pecado de Moisés, o que aconteceu. Então, teve consequência o seu erro que ele cometeu, está lá no capítulo 20, vamos voltar lá no capítulo 20, nós lemos esse pedaço aí, certo? Versículo 2 em diante. Deus pediu para que Moisés fizesse de uma maneira, ele foi lá e acabou fazendo de outra maneira, ele puxou a glória para ele, e Deus não se agradou com isso, certo? Então teve consequência. Qual foi a consequência? Não entrará na terra prometida. Entrará. Então foi por isso que Moisés não entrou na terra prometida. E Arão? Arão também, o que acontece com Arão? Não entra na terra prometida, por quê? Porque ele estava junto com Moisés. Quando nós olhamos na nossa justiça de hoje, se alguém comete algum crime e tem outra pessoa junto com essa pessoa, e essa pessoa não cometeu, mas estava junto, ela também é indiciada, certo? Ela também é culpada por estar, ela é como se fosse um ajudante dessa pessoa, ela também acaba sendo condenada. Então, o que aconteceu com Arão, por ele estar apoiando a Moisés, e Moisés ainda fala, por acaso nós faremos sair água desta rocha? Nós. Moisés não falou no nome dele, Moisés falou o nome dele e de Arão. Deus não gostou dessa atitude. Então, com consequência, não entraria na terra prometida, certo? Lê para nós, lá no capítulo 20, vamos ler do versículo 22 até o 29. Ali está falando a morte de Arão. Eu vou ler. Toda a comunidade israelita partiu de Cádiz e chegou ao Monte Or. Naquele monte, perto da fronteira de Edom, o Senhor disse a Moisés e a Arão: Arão será reunido aos seus antepassados. Não entrará na terra que dou aos israelitas, porque vocês dois se rebelaram contra a minha ordem junto às águas de Meribá. Leve Arão e seu filho Eleazar para o alto do monte Or. Tire as vestes de Arão e coloque-as em seu filho Eleazar, pois Arão será reunido aos seus antepassados. Ele morrerá ali. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Subir o monte Or à vista de toda a comunidade. Moisés tirou as vestes de Arão e as colocou em seu filho Eleazar. E Arão morreu no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. E quando toda a comunidade soube que Arão tinha morrido, toda a comunidade de Israel planteou por ele durante 30 dias. Isso, 30 dias de luta. Então aí nós vemos a morte, né, de Arão. Arão morreu primeiro que Moisés. Por quê? Porque ele foi cúmplice de Moisés perante a rocha lá na água. Abre comigo lá no capítulo 33 do livro de Números. 33, do versículo 38. Números 33, versículo 38. Lê para nós aí. Quer ler, Dayana? Eu vou ler. 33, versículo 38. Isso. Enquanto estavam ao pé do monte Or, por ordem do Senhor, o sacerdote Arão subiu ao monte e morreu ali. Isso aconteceu no primeiro dia do 5º mês, 40 anos depois que Israel saiu do Egito. Isso. Então, olha só. Arão, no Monte Or, ele acabou falecendo. Deus levou a vida dele, certo? E depois de 40 anos, então já estava aí finalizando os 40 anos no deserto, eles ficaram peregrinando aí. Para a gente analisar aqui, durante toda essa história, a gente vê que muitos morreram por doenças,
por espadas no deserto. Então, todos aqueles homens que foram contados na primeira contagem acabaram morrendo no deserto. Arão e Moisés foram os dois últimos que morreram nessa contagem que foram feitas, tá? Então, veja bem, a morte de Arão, Deus levou ele. Então, quer dizer, foi uma morte bem tranquila. Ele sabia que iria morrer. Ele foi no local até onde Deus falou para ele subir o Monte Or, e ali Deus levou a vida dele sem, quer dizer, sem nenhuma consequência mais grave, né? Problema de saúde ou algo assim. Então, nós vimos aí que ele tinha, olha o versículo 39, ó. Era Arão da idade de 123 anos de idade. Ele era 3 anos mais velho que Moisés, Arão. E Deus acabou levando a vida dele aí. Então foi uma morte bem tranquila. Foi uma morte bem tranquila. Não por doenças e nem por espadas. A mesma coisa foi a morte de Moisés, certo? Então foi uma morte bem tranquila aí. Então Deus acho que poupou esses dois por causa do trabalho que eles vinham fazendo com o povo de uma morte sofrida. Mas o que que acontece? Volta lá. Moisés pede para que Deus dá essa oportunidade de ele poder entrar na terra. E Deus deixa bem claro, ó Moisés, o que eu decidi, eu já decidi. Sobe no monte, e abre lá no capítulo 27. Sobe no monte você vai ver toda a terra, certo? E ali você vai morrer. Lê para nós aí capítulo 27, do versículo 12 até o 17. Vou ler então. Então o Senhor disse a Moisés: Suba este monte da terra de Abarim e veja a terra que dei aos israelitas. Depois de vê-la, você também será reunido a seu povo como seu irmão Arão. Pois quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto de Zim, vocês dois desobedeceram a minha ordem de honrar minha santidade perante eles. Isto aconteceu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Moisés disse ao Senhor: Que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe o homem como líder dessa comunidade para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Isso. Então veja bem, né? Deus mostra para Moisés toda a terra que o povo irá entrar. Moisés vê a terra com seus próprios olhos, porém não entra nela, porque Deus tinha falado, ó Moisés, por causa da sua desobediência, você não entrará na terra. Lá nas águas, você tinha que apenas chegar lá e falar para a pedra. E Moisés, nós vimos que Moisés fez diferente, teve que bater 2 vezes na pedra. Como Deus tinha prometido que ia dar água, Deus acabou dando a água. Então, Moisés não pôde entrar na terra. Abre comigo lá em Deuteronômio, capítulo 34. Segura números que vamos voltar, tá? Deuteronômio, capítulo 34. Quem achou aí, lê para nós do 1 até o 7. Deuteronômio, capítulo 34, versículo do 1 ao 7. Isso. Tá, eu achei agora. Pode ler então Então, para nós. então Moisés subiu das campinas de Moabe ao Monte Nebo, até o topo do Pisga, do lado oposto de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade, Adã, toda a terra de Naphtali, a terra de Efraim, Manassés, a terra de Judá, que se estende até o mar Mediterrâneo, o Neguebe, o valor
o vale do Jordão, com Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. O Senhor disse a Moisés: Esta é a terra que prometi sobre juramento a Abraão, Isaque e Jacó, quando disse: Eu darei aos seus descendentes. Sim, permiti que você viesse, permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio para entrar nela. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Ele o sepultou num vale junto a Bet-peor, em Moabe, mas até hoje ninguém sabe o lugar exato. Moisés tinha 120 anos quando morreu, e, no entanto, ainda enxergava bem e tinha todas as suas forças. Isso. Então, olha como que Deus preservou a vida de Moisés. Ele morreu com 120 anos, como se fosse um jovem de 18 anos aí, né? Moisés viveu 40 anos no palácio, depois mais 40 anos lá no deserto, quando ele fugiu do Egito, ele voltou para o Egito, e por último aí, os últimos 40 anos também no deserto novamente, guiando o povo aí, cuidando do povo israelitas. Então, por causa da desobediência do povo, por causa da sua desobediência, ele não entrou na terra prometida e Deus levou a vida. Foi uma morte tranquila também, analisando aí, uma morte sem doenças, ele não foi morto por espada, então ele teve uma morte natural, tranquilamente, não sofreu. Então Deus poupou esses dois homens desta terrível mortes, né? Então Deus cuidou. Nós vimos que na última leitura Moisés tinha falado, pedido para que Deus então concedesse um sucessor no lugar dele. Deus já tinha preparado, Moisés já estava preparando, que seria Josué, certo? Então, Josué seria o sucessor aí de Moisés, está aí no versículo 18, eu vou ler agora, 18 ao 23, lá do capítulo 27. Lá no capítulo 27, nós vamos voltar para ele agora, tá? Versículo 18. Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhes as mãos. Josué foi um dos 12 espias que ficaram 40 dias na terra, espionando e vendo tudo que a terra tinha. E foi o único, ele e Caleb, então, os dois homens que animaram o povo assim entrar na terra e conquistar a terra. Então, por isso, Deus acabou colocando ele como sucessor de Moisés. E outra, durante toda a história, ele sempre estava ao lado de Moisés. Ele sempre estava acompanhando Moisés. Então, automaticamente, Deus já estava preparando ele para este fim. Versículo 19. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele a tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo do Urim, perante o Senhor, segundo a sua palavra. Sairão e, segundo a sua palavra, entrarão, ele e todos os filhos de Israel, com ele toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. Ele impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. E assim, Josué se tornou aí sucessor de Moisés. Vamos lá para Deuteronômio capítulo 3, que mesmo assim, depois de todos esses acontecimentos ainda, Moisés pede para que Deus, concede essa oportunidade de ele entrar na terra prometida. Lê para nós lá, Deuteronômio 3, versículo 23 até o 27.
Vou ler. Naquela ocasião, implorei ao Senhor: ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu e na terra, que possa realizar as tuas... Que Deus existe no céu e na terra, que possa realizar as suas obras e os teus feitos poderosos. Deixa-me atravessar, eu te suplico, a ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor se irou contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse. Não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Veja a terra com seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Isso. Então, veja bem, Moisés ainda insiste para que Deus deixasse ele entrar. Deus se irritou e falou, já está decidido, Moisés. Não vamos mais falar sobre esse assunto. Ele fala, basta, né? Basta. Não me fales mais sobre isso. Certo? Versículo 26 aí. Então, 25, 26, Moisés pede para que Deus deixe, mas Deus já tinha tomado a decisão dele e Deus não iria voltar. E claro que, olhando nessa situação, Deus já estava poupando Moisés, está enfrentando uma guerra também. Então, Deus estava tirando Moisés de uma terra prometida, para levar ele para uma terra melhor, para um lugar melhor. Então, Deus estava cuidando totalmente de Moisés. Quando Moisés entendeu essa situação, ele não entrou mais em detalhes sobre esse assunto com Deus. Interessante, nós vemos Deus conversando pessoalmente com Moisés, né? Como assim é maravilhoso, certo? Então, assim, esse livro do versículo do capítulo 26 de Números até o último, tá? O que acontece aí? Está falando aí de algumas conquistas, eles tiveram a vitória ainda sobre alguns povos ali, Moisés participando ainda antes da morte dele, certo? Então, quando o povo vai entrar na terra, aí Deus tira a vida de Moisés aí, de Arão e de Moisés, tá? Eu vou fazer um breve resumo aqui, só para a gente relembrar alguns pontos, que agora nós vamos entrar no livro Deuteronômio, certo? Deuteronômio. Então, são 36 capítulos, o livro de Números, e 1.288 versículos. 36 capítulos, 1.288 versículos aí o livro de Números contém. Então, nós começamos a estudar desde o início sobre o livro de Gênesis, lembra? Então, o que acontece no livro de Gênesis? Ele está relatando a criação e a queda do homem. O livro de Gênesis, a queda do homem, certo? Então, vem relatando desde o início até o pecado de Adão e Eva, e algumas consequências até chegar em Israel, certo? Que seria Jacó. Já o livro de Êxodo, né? Ele está falando sobre a redenção. Israel tinha que ser remido à escravidão, então ele ficaria 400 anos como escravo numa terra estranha, porém Deus estaria trabalhando na multiplicação do povo. Então ali foi necessário para quê? Para que Deus cumprisse a primeira promessa que ele fez para Abraão. De ti farei uma grande nação. Então o livro de Êxodo está contando isso daí, né? E também a saída do povo, que Deus olhou para o povo, viu o sofrimento, deu aquele período que Deus tinha falado para Abraão e acabou tirando o povo aí do Egito, da escravidão, com mão forte, realizando muitos sinais, milagres e maravilhas. Então, era isso que está acontecendo no livro de Êxodo, certo? O povo é retirado da escravidão, porém uma grande nação, e eles vão para a terra prometida. Nós vimos também o livro de Levítico, certo? Que o que acontece? Ele está nos apresentando as leis que Deus deu para o povo de Israel, lá na frente do Monte Sinai.
Ele está apresentando aí, Deus está instituindo uma governança, um governo para Israel, líderes para estar conduzindo o povo de Israel e organizando o povo. Então, Levíticos são as leis que Deus deu para os israelitas. Então, leis de governança, leis para adoração a Deus, leis para estar andando com Deus. Então, são leis religiosas, leis civis e leis militares. Então, Deus está organizando a sua nação. E, por fim, nós terminamos o livro de Números, que nos ensina, é muito interessante, além das contagens que teve aí, do povo israelita, homens acima de 20 anos, está nos ensinando, ensina como servir e como andar com Deus durante a vida. Então, uma vida de serviço e conduta com Deus, ou não. Então, se viver conduta com Deus, estará recebendo bênçãos, certo? Se não viverem conduta com Deus, estarão recebendo aí maldições. Tudo bem até aí? Nós temos tempo ainda? Temos, né? 7 Vocês, minutos. 8 vocês, minutos. mas vocês querem dar uma parada ou querem ir direto? Vocês sabem. Dá uma parada que eu tô com fome. Você está com fome? Eu não tomei Então vamos, café. então vamos Eu fazer um vou... pause. Vamos fazer um pause. Vamos fazer um pause agora, então. Aí a Tá, gente já entra no livro Deuteronômio e já vai sem corte até o final. Tá bom? tá. Falou, obrigada.
Tudo bem? Vocês estão aí? Vamos voltar à nossa aula. Aí, coloca o som. Aí. Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre o livro de Deuteronômio agora. Tudo bem, Daiane? Daiane está aí? Tá, né? Deuteronômio. São duas palavras em grego. Deuteros, né? Que significa segundo. Segundo. Deuteros, né, de deuteronômio, então deutero mais nome, então deutero segundo e nomos significa lei. Alguns falam que é a segunda lei, certo? Dada para o povo de Israel. Não seria a segunda lei, mas seria a lei dada pela segunda vez. Por quê? Vou explicar o porquê. É que muitos falam assim, não, o livro de Deuteronômio é a segunda lei que Deus deu para o povo. Não é. Vamos analisar toda a história que nós vimos desde o início até aqui. É por isso que eu fiz aqui um relato sobre os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Então, toda a lei que Deus tinha dado para aquele povo, lá no livro de Números, enquanto eles estavam na frente do Monte Sinai, era uma geração. Lembra que eles foram contados acima de 20 anos de idade? Lembra? Foram contados lá 600 mil, 603 mil homens preparados para a guerra, sem contar as crianças e as mulheres. Então, lembra que por causa da desobediência ou da revolta deles, eles ficaram 40 anos no deserto? Então, quando termina o livro o livro de Números, aquele povo, aqueles homens, tá? Homens e mulheres que desobedeceram, que não acreditaram na entrada da terra, e foram mortos, todos foram mortos no deserto, certo? Então, com a morte de todos eles, veio uma nova geração. Então, vieram uma nova geração. Essa nova geração que veio, alguns estavam sim presentes no Monte Sinai, outros não. Então, eles não tinham recebido a lei para eles, não tinham, assim, tinham conhecimento, que foram ensinados sim, mas aqui em Deuteronômio, Moisés ainda está vivo, tá? Porque ele repassa essa lei para essa nova geração. Então, está repetindo a lei para essa nova geração. As leis para que eles estavam seguindo, para eles seguirem quando estiverem dentro da terra. Tá? Então, está repetindo a lei para essa nova geração. Eles tinham que conhecer, antes de entrar na terra, eles tinham que conhecer a lei de Deus, para eles estar conduzindo e vivendo de uma maneira que realmente iriam receber as bênçãos de Deus. Tá? Então, Deuteronômio é a lei dada pela segunda vez, então é repetição das leis para uma nova geração. Então, por isso que nós temos realmente que conhecer toda a história desde o início para chegar nesse livro. Então, não é uma segunda lei, é a lei dada na segunda vez. Então, Moisés tinha conhecimento sobre essa lei, tanto Moisés, Caleb e Josué. Moisés morre antes de entrar na terra, que eles não entraram na terra ainda. A lei está sendo repetida para essa nova geração. Daí em diante, depois que Moisés morre, pode ver que a morte de Moisés está contando no final do Deuteronômio. Quando Moisés morre, Josué assume, depois de Deuteronômio vem Josué, ele assume, aí sim começa uma nova geração. Então, essa nova geração, antes de entrar na terra, tem que conhecer todas as leis de Deus. Leis civis, leis religiosas, leis espirituais, vamos falar assim, e leis militar. Então, é repassado essa lei. Qual que é a mensagem central desse livro? Obediência. Então, está ensinando para que o povo obedeça a Deus, para que tudo corra bem.
Se eles obedecerem a Deus, eles vão ter a vitória. Eles vão ter a vitória, certo? Tudo bem até aí? Então, é uma explicação. Moisés está apresentando a lei para o povo com detalhes. Com detalhes. A lei que já foi dada. Então, ele está ensinando esta nova geração. Antes da gente chegar no capítulo 4, tá? Eu separei alguns versículos aqui, para a gente só acompanhar no capítulo 2, acompanha comigo. Eu vou dar uma olhada, vou dar uma lida, vocês vão acompanhando aí, ó. O capítulo 2, versículo 3, o versículo 4 está assim, ó, versículo 3 e 4. Tendes já rodeado bastante essa montanha, virai-vos para o norte. Ordena ao povo, dizendo, passareis pelos limites de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, portanto, guardar-vos bem. Olha que interessante, né? Eles estavam, o que Deus fala? Ó, vocês vão passar aqui ao redor dessa cidade, desse local. Por quê? Porque eles são filhos de Esaú. Quem que era Esaú? Lembra? Esaú, Jacó, né? Esaú, lembra lá atrás a descendência de Isaac, descendência de Isaac. Então, olha o que Deus fala, portanto, guardai-vos bem. Então, Deus estava cuidando dele também, que Deus tinha prometido que ia cuidar dele também, certo? Então, veja bem, se a gente for analisar aqui, são duas nações que são parentes, mas a promessa caiu para quem? Para Jacó, e de Jacó Deus falou, de ti farei uma grande nação. Jacó é filho de quem? De Isaac, que é filho de Abraão, que foi o primeiro homem que Deus chamou e fez a promessa. Então Deus fala, ó, o versículo 5, não vos entremetais com eles, porque vos não darei a sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. Por quê? Porque Esaú também é filho e descendente de Abraão, certo? Então Deus estava cuidando também dos filhos de Abraão, os descendentes de Abraão. Lembra que Deus falou? De ti farei uma grande nação, mas a tua descendência será peregrina, e para a tua descendência eu darei esta terra. Então, os descendentes de Esaú já estavam ali morando naqueles redores também. Deus estava cuidando de toda a família de Abraão. E assim continua algumas, né, durante a caminhada, a travessia, Deus vai cuidando, Deus vai dando instruções para eles, mas o que acontece, né? No capítulo 4 aí. Acompanha comigo que eu vou ler alguns versículos, depois vocês vão ler também, tá bom? Eu não vou ler tudo sozinho, não. Vamos lá. Capítulo 4. Versículo 1. É pela obediência. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então, olha, veja bem, né? Deus está chamando o povo e falando, olha os meus estatutos e meus mandamentos, para que tudo que vocês façais dê certo, sejam abençoados, desde que vocês cumprem os meus mandamentos. Então, ele está falando, olha os meus mandamentos, que já foi dado lá atrás. Então, eles tinham que ficar atentos. Foi por isso que Deus pediu para que Moisés deixasse tudo por escrito, justamente por causa desse momento e dos momentos futuros, né? Olha o versículo 5 aí. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos. Tenho-vos ensinado. Então, não quer dizer que ele está dando uma nova lei. Ele está falando que eu já ensinei, eu já dei a minha lei. Então, olha para elas e segue-as.
como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Aqui está no futuro. Então, o que o Moisés está falando? Ó, quando vocês estiverem dentro da terra, cada um no seu pedaço de terra, vocês devem seguir os mandamentos de Deus. Então, essas leis que estou repassando para vocês, Moisés está falando, é para vocês cumprirem e seguir ela lá na frente, quando vocês estiverem lá. Porque hoje estão vivendo no deserto, né? Dentro de tendas. Calor, frio, mas Deus estava cuidando. Porém, quando vocês estiverem cada um na sua terra, vocês vão ter toda a mordomia. Então, vocês vão ter um lugar fixo, uma casa aconchegante, vocês vão ter a sua produção, seus alimentos, né? Seus rebanhos, suas plantações. É isso que está falando. Então, vocês não vêm esquecer de Deus, dos mandamentos que Deus deu. É isso que ele está falando. Versículo 9. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Então, o que ele está falando? Olha, vocês viram o que aconteceram com seus pais. Todos morreram com enfermidades, doenças. Todos morreram ali no deserto. E vocês, eu preservei a vida de vocês. Então, vocês vão ensinar seus filhos, seus netos, bisnetos, ao quê? A viver na obediência a mim, aos estatutos de Deus. Então, essas são as instruções que estão sendo dadas. Né? Versículo 15. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma, visto no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe, no meio do fogo. 23. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor, vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Então, o que Deus falou, está lá, voltando lá nos 10 mandamentos que está incluído na lei. Não façais imagem de nada, nada. Então, Deus proibiu o povo de fazer qualquer tipo de escultura, tá? Ou imagens, enfim, foi proibido. Então, o povo de Deus não tinha que fazer nada. Versículo 28, porque a preocupação de Deus era essa, ó, lá servireis a deuses que são obra de mãos humanas, ou mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então, ele está falando, cuidado, porque na terra onde vocês vão habitar, já acontece tudo isso. E por que que Deus está dando para nós? Por quê? Porque o povo lá vive dessa maneira, nessa desobediência. E Deus não se agrada. Então ele está alertando, cuidado com os costumes e tradições daqueles povos. Porque eles têm esses costumes e essas tradições. Eles ficam servindo a deuses de madeira ou de pedra. Se é de madeira ou de pedra, quem que fez foi o homem, com as suas mãos. Eles fazem, colocam ali num lugar e começam a venerar. E Deus fala, ó, essas imagens não veem, não ouvem, não cheiram, não comem, não escutam. Então, é isso que Deus está falando. Não, portanto, não vão fazer nada. Ah, mas é apenas uma figura, uma representação. Deus proibiu. Deus proibiu. Certo? Versículo 40. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos, e depois de ti, para que prolongues os dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá para todo o sempre. Então, uma vida em obediência é vida longa, vida com saúde,
vida tranquila em Deus. Terão problemas? Sim. Terão aflições? Sim. Mas se guardar os mandamentos, terão muitas bênçãos. E quando tem muitas bênçãos, essas coisas que vêm não atingem. Capítulo 5, versículo 1. Chamou Moisés a todo o Israel e disse-lhe: ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. Analisando aqui, né, então todas essas leis que está aqui no Antigo Testamento foi dado para quem? Para o povo de Israel. Os estrangeiros ou outros povos ou outros cidadãos de outros povos, outras terras, se quisessem aderir, tinha que morar junto com eles e aderir todas essas leis e passar pela circuncisão. Todas essas leis serviriam para ele. Mas e para nós hoje? Como que funciona? Eu não sou israelita. Eu não moro nem em Jerusalém. Eu moro no Brasil. Como que funciona? Hoje nós vivemos na graça de Jesus Cristo. Então, Jesus pegou toda esta lei, todas essas ordenanças aqui, que foi dada apenas para o povo de Israel, principalmente os 10 mandamentos, que está incluso nas 624 leis, foi dada para aquele povo. Jesus pegou, fez uma nova aliança, e nessa nova aliança ele estendeu para todas as outras nações, para nós que somos brasileiros. Então, nós devemos estar seguindo as leis de Jesus Cristo, em Deus. Mas por que nós temos que conhecer, sim, a história? Por isso nós estamos estudando, tá? Porque foi onde tudo começou. Então, isso faz parte? Faz parte, sim, do cristianismo. Porque é uma história que nos ajuda a refletir no nosso dia a dia também, nos dias de hoje. Certo? Certo, então vamos lá. Interessante que aqui, ó, no capítulo 5, ele está repetindo a lei que foi dada lá no livro de Êxodo, capítulo 20, os 10 mandamentos. Se vocês olharem aqui, ó, o versículo 16, o versículo 15, acompanha comigo o versículo 15 do capítulo 5, ó. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias, e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então Jesus pegou tudo isso, todas essas 624 leis, e ele fez uma reformulação no seu novo reino e repassou e estendeu para todas as nações. Aí seria independente de povos, ou nações, ou regiões, ou lugares. Jesus pegou e estendeu isso para o mundo inteiro, para o mundo inteiro. Infelizmente, ainda tem muitos países ainda hoje, país lá mais profundo, lá, que não conhece a palavra, que não conhece, ainda não tem as escrituras traduzidas em sua língua. Então, não conhece a palavra. São povos que ainda estão sem evangelismo. Ainda tem muitos hoje, muitas nações. Certo? Versículo 22. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou.
tendo-as escrita em 2 tábuas de pedra, deu-mas a mim. Então, Moisés está falando. Deus entregou pessoalmente a mim e estou repassando para vocês, estou repassando o que Deus disse. Então é isso que Moisés está falando. Ele está repassando a lei que foi dada para o povo. Tudo bem até aí? Então lê para nós aí o capítulo 6, do 1 ao 4. Pode ler, quem gostaria de ler? A Daiane. Pode, Daiane. Capítulo 6, Isso, Deuteronômio, do 1 ao 4. Isso. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra, para que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno a teu filho e ao filho de teu filho. Todos os dias da tua vida, teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multiplique, como te disse o Senhor Deus, de teus pais, na terra que emana leite e mel. Ouve, ó Israel, Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso. Aí ele continua, tá repetindo, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Jesus repete nos seus ensinamentos isso daí. Então, o que Jesus está falando? Jesus veio, assim como Moisés fez. Moisés está ensinando essa nova geração a como obedecer e andar nas leis de Deus. Aí o que Jesus fez? Jesus fez a mesma coisa. Ele veio ensinar, ele veio mostrar para aquela nova geração, que nos ensina hoje, a como andarmos com Deus. Então é isso daí. Ele está falando aqui, lei da obediência. Obediência a quem? A Deus. Lê para nós aí no capítulo 7, versículo 6 até o 11. Eu vou ler. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os resumiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem a seus mandamentos. Mas aqueles que os desprezam, retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Obedeçam, pois, à lei, isto é, aos decretos e às ordenanças que hoje ordeno a vocês. Isso. Então ele está falando, né? Obedeça as leis, os mandamentos que estamos te passando, porque vem de Deus. Então ele está alertando ao povo a viver uma vida em obediência a Deus, né? Lá no capítulo 8, acompanha comigo o versículo 2 aí, ó. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, esses 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem.
Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor, o teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Então, são instruções que estão sendo dadas para esta nova geração. Olha o versículo 19 aí, do capítulo 8. Se te esqueceres do Senhor, teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Então, se seguires outros caminhos, terão problemas, muito problemas. E assim Deus vai instruindo, e Moisés vai instruindo o povo nesses próximos versículos, nesses próximos capítulos. Certo? Agora, olha comigo lá no capítulo 10. Lê para nós o versículo 12. Eu vou ler. Agora, pois, ó Israel, agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor, teu Deus, pede de ti, senão que temas o Senhor, teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e ames e sirvas ao Senhor, teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Isso, lê agora o versículo 1 do 11. Versículo 11 também? Isso, versículo 1 do 11. Capítulo 11 aí, versículo 1. Logo em seguida. Capítulo 11 ou versículo 11? Capítulo 11, versículo 1. Ah, tá. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, e guardarás as suas ordenanças, os seus estatutos e os seus juízos, e os seus mandamentos todos os dias. Isso. Então, todo o ensinamento que Moisés está repassando para essa nova geração é referente ao que? A obediência. Obediência a Deus. Guardar os preceitos, os estatutos e os mandamentos. Né? Preceitos seriam as leis de Deus, estatutos também referente a leis de Deus, e os mandamentos referente à vida espiritual. Então, são leis espirituais, leis civis e leis militares. Deus está repassando para o povo. Então, Deus está organizando uma nação. E que Deus está falando, vocês são uma grande nação. Quando estiverem na terra, devem seguir esses estatutos, porque esses são os meus estatutos. Se vocês desviarem, terão problemas, terão maldições. E Deus continua, né, conduzindo aí. Acompanha comigo o versículo 13 aí do capítulo 11, ó. Se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra, seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, e o vosso vinho, e o vosso azeite. Então, Deus está falando, eu vou cuidar de tudo. E ele continua aí, versículo 19. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos, ensinai minhas leis aos vossos filhos. Então, é dever, sim, dos pais estar ensinando os filhos. Certo? Agora, vamos aí, alguém lê para nós aí, eu acho que é Elisete agora, não sei, versículo 26 até o 28. Eu vou ler. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Até o 28 aí, pode ler. 28, 26, 27. E o 28 também. Também.
Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para não seguirdes outros deuses que não conhecestes. Isso, então olha só. Ele está bem claro, né? Se vocês cumprirem os mandamentos do Senhor, terão bênçãos. Agora, se não cumprirdes, que é o versículo 28, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vocês terão maldições, terão problemas. Se vocês seguirem outros caminhos, terão problemas. É isso que ele está falando. Então, Moisés está aí orientando esta nova geração em uma vida de obediência. Então, ele está ensinando tudo ao povo, essa nova geração. Aí vem o grande mandamento. Vamos lá para o capítulo 10, né? Capítulo 10, versículo 12 foi o que nós acabamos de ler. Então, agora, pois, ó Israel, o que o Senhor requer de ti, não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus, todo o teu coração, de toda a tua alma. Não é para ter medo de Deus, é apenas para servi-lo com amor, com alegria. E nós acabamos de ler todas essas passagens aí, 11, capítulo 11, versículo 1, capítulo 11, versículo 13, certo? Então, os grandes mandamentos, amar a Deus acima de tudo e viver em obediência à sua palavra. Temos tempo? Temos. 9h30. Abre comigo lá em Hebreus, vamos ler essas passagens do Novo Testamento aí. Tá? Hebreus capítulo 11, versículo 7. Quem achar aí pode ler para nós. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, até aqui. Não, até 8? Não, é só o 7. Então aí, o autor do livro de Hebreus, ele está lembrando de Noé. Olha como, lembra que nós estudamos sobre Noé, naquela época não chovia, que caía na terra era apenas uma garoa, e Deus pede para ele construir um transatlântico, sem ter nenhum conhecimento de construção de navios. E Noé acaba fazendo aí, de acordo com as medidas, as orientações, instruções de Deus. Isso foi uma prova de obediência, certo? Uma prova de obediência. E Noé... Oi? Noé fez sem questionar, sem nenhum questionamento. Lê para nós agora o versículo 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Isso. Se continuar a leitura aí desse capítulo do livro de Hebreus, vai estar falando de várias pessoas, homens e mulheres, que viveram pela fé, confiando em Deus, e Deus cuidou de tudo. O que Abraão fez? Ora, a prova de obediência de Abraão, né? Ele levantou de madrugada, pegou o seu filho Isaque, pegou aí a lenha e a faca, conhecendo como faca, e foi para onde Deus pediu para que ele fosse, um lugar determinado por Deus. O que Abraão fez? Sem discutir contra Deus, ele acabou fazendo tudo isso. E Deus acabou poupando aí esse ato e cuidou de tudo, certo? Vamos lá para Mateus capítulo 26, 39.
Mateus 26, 39. Quem achou aí pode ler para nós. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Isso. Quem que está agora aqui? O próprio Jesus. Ele não queria ser crucificado. A carne dele não queria ir para a crucificação. Então, o que que ele pede? Para que Deus livra ele desse momento de angústia, esse momento de tormento aí que estava atormentando a Jesus, mas ele acreditava. O que que ele fala aí? É no finalzinho, que seja feita tua vontade e não a minha. Então Jesus termina desta maneira. Ele sabia que se ele fosse até o final, grande obra aconteceria após. E é isso que está acontecendo hoje. Então, Jesus pegou a sua cruz, ele colocou nas suas costas e foi sem discutir. É uma prova de obediência à palavra de Deus. Ele tinha que cumprir, certo? Então, o livro de Deuteronômio, o que que ele nos traz, né? O início, né? Primeira exortação. Então, o que ele fala? Nada acrescentará. Vamos voltar lá para o livro. Nada acrescentará na palavra de Deus, certo? Então, de acordo com o que Deus está mandando. Interessante que Deus fala que nós não devemos mudar a palavra dele. Abre lá em Provérbios comigo. Vamos acompanhar esses versículos que está aí na nossa tela. Provérbios capítulo 30. Aí lê para nós o versículo 6. Trinta e seis. Isso. Nada acrescente às palavras dele. Do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Isso. Agora vamos lá para Apocalipse. Capítulo 22. Versículo 18 e 19. Apocalipse 22, 18, 19. Isso. Porque eu testifico, todo aquele que ouvir a palavra da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Isso. Isso quer dizer que perderá a salvação. Então vamos lá. O que que nos ensina aí? A palavra de Deus, ou as escrituras, ou a Bíblia Sagrada. Ela tem várias denominações aí, vários, né, pronomes. Desde quando Deus deu a lei para o povo israelita, para Israel, lá no Monte Sinai, foi no início da sua lei, início seus mandamentos, lá Deus fala, não acrescentará nada, não altera a palavra de Deus. E o livro de Provérbios está bem no meio das escrituras, também está repetindo, já uma nova geração ali, repetindo, para não alterar nada da palavra de Deus. E no último livro, que é o Apocalipse, também não deve alterar. Hoje em dia, nós escutamos muitos falarem que a palavra de Deus já está ultrapassada, que tem que ser revista, certo? Uns criam doutrinas porque a doutrina bíblica não é o suficiente,
Então, está acrescentando quando cria doutrinas. Infelizmente, hoje não existe várias denominações, não era para ter apenas uma só, era de acordo com as escrituras, né? As outras são extensões que foram criadas que acabaram se desviando do caminho. Por quê? Porque tudo aconteceu por volta do século 300 depois de Cristo, quando houve a divisão no cristianismo. Aí apareceu muitas outras denominações. Por quê? Porque não concordavam. Os que não concordavam com as novas leis dadas pela própria igreja, acabou se indo para outro lado. Nós vimos que, se você for puxar a história da igreja, no ano 300 depois de Cristo, aproximadamente nesse período aí, realmente houve uma queda no cristianismo, aí, nos cristãos daquele período. Então, eles acabaram se dividindo aí, por questões políticas também, certo? Então, as instruções dadas é essa. Diante dessas divisões aí, foram acrescentadas muitas coisas dentro da palavra. Então, a ordem dada é: o que está escrito aqui não precisa ser alterado, as escrituras automaticamente se renovam. Então, não há necessidade de rever está escrito ou não. O que nós devemos fazer é obedecer a palavra. Não criar doutrinas, não ir atrás de outras doutrinas, ficar no que a palavra está nos dizendo. Infelizmente, hoje acontece muito isso. Então, Deus deixa bem claro que se a gente fizer isso, quem fizer isso será amaldiçoado, terá castigos. Vamos lá para o livro de Gálatas. Livro de Gálatas, capítulo 1. Quem achou e gostaria de ler, pode ler. Capítulo 1, versículos 6, 7, 8 e 9. Gálatas 1, 6 ao 9? Isso. Peraí. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda nós, ou um anjo dos céus, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, vos pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Isso, né? Algumas versões falam anátema, que seria amaldiçoado. Então, o próprio apóstolo está dizendo, olha, se a gente, nós, que fomos escolhidos pelo próprio Jesus, chegar aqui e pregar outro tipo de evangelho, ó, você tem o conhecimento, não decrete, senão serão amaldiçoados. Serão amaldiçoados. Então, é bem claro. Hoje em dia, nós ouvimos muito isso, muitas pessoas falando que a palavra ela está ultrapassada, tem que ser revista, tem que ser mudada. Está entrando na alteração do evangelho, serão castigados. Por que nós vivemos no mundo cheio de conflitos e problemas e doenças? Por causa disso. É tudo por causa disso. O que Deus falou lá? Se você não seguir os meus estatutos, os meus ensinamentos, terão maldições. Quais seriam essas maldições? Doenças, guerras, conflitos, problemas cada vez mais, e assim por diante. Então, é isso que está acontecendo. Quem que paga? Todos. Se um governo nosso, ele entra lá e ele erra, todos pagam. Toda a população paga. É isso que está acontecendo. Nós estamos vendo aí as falhas dos nossos governos aí, ultimamente, nesses últimos aí 20 anos aí, nós estamos pagando nos dias de hoje ainda. Então, é isso que está acontecendo. E conforme vai errando, toda a população vai pagando. É isso que acontece. Mas por quê? Porque não dão crédito à palavra. Por que muitas igrejas hoje também estão sofrendo? Por causa disso.
porque acaba aí saindo da doutrina e indo para outro caminho. Então, vamos lá para 2 João. 2 João 9. 2 João 9. 2 João é um livro só, praticamente. Então, assim, ele não tem capítulos, né, só tem versículos. Tá? Antes de Apocalipse. Antes de Judas, né? Lê para nós aí. 2 João 9. Não, 2 João é capítulo 1 só, não é? E é o versículo 9? 2 João só tem um. É só um. É só É o um. versículo Ele é um. É, ele não tem capítulos, né? 2 só João tem não um, tem é o capítulos. 9 no caso. Tem 1 João, aí que são 5 capítulos, e depois 2 João é apenas um capítulo. O 2º e 3º João é apenas um único capítulo. Aí só tem Então, só tem versículo. Aí você abre João, 2ª carta de João, versículo 9. o versículo 9. Tá, eu achei. Isso. Todo aquele que prevaricar e não perseverar na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto ao Pai como ao Filho. Isso. Leu 10 também. 10 também? É. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Isso. A palavra prevaricar aí, né, significa ultrapassar, ir além. Então, o que fala? Todo aquele que ultrapassa ou prevarica a doutrina de Cristo não tem Deus no coração. Fala de Deus. Lembra quando Jesus falou que até o próprio diabo, ele conhece a palavra, ele conhece a Deus, porém ele treme. E Jesus disse, nem todo aquele que fala Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Então, assim, hoje, se a gente for olhar o nosso país, todo o brasileiro conhecem a Deus, mas não conhece a palavra de Deus. Então, isso é um erro muito grande. Conhecer a Deus é uma coisa, conhecer a palavra de Deus é outra coisa. O povo de Israel conhecia Deus. Quando eles caíam na desobediência, eles conheciam Deus, tinha suas maldições, seus problemas, tiveram muitos. Por isso, conhecendo a Deus. Então, tinha esquecido da palavra de Deus. Então, fala aqui que devemos permanecer na doutrina de Deus. Se não permanecemos, nós não temos Pai nem Cristo em nosso coração. Temos tempo ainda? Temos. E assim, né, voltando lá para o livro, vamos voltar para o livro de Deuteronômio. Nós não vamos repassar todo o livro, porque são repetições das leis. Moisés está ensinando o povo a andar nas leis de Deus, a caminhar nas leis de Deus, certo? Quando nós lemos aí umas passagens, conforme lemos agora, do Novo Testamento, foi para quê? Para ver que nós vivemos hoje na graça, né? Que o Novo Testamento também fala sobre tudo isso daí. Então, nós devemos estar seguindo o ensinamento de Jesus. Então, todo o livro de Deuteronômio, tá? Deuteronômio, ele está ensinando as leis de Deus, repassando as leis de Deus para aquela nova geração. E assim continua, tá? Antes de entrar no livro de Moisés, de Josué, abre comigo lá em Deuteronômio, capítulo 29. Lê para nós aí, Deuteronômio 29, versículo 29. Capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre,
para que sigamos todas as palavras dessa lei. Isso. Então, tem coisas que às vezes a gente tenta entender e não tem explicação. É por quê? Porque não pertence a nós. O que pertence a nós é o que foi revelado. Então, não adianta corrermos atrás de outras coisas que nós não vamos ter resposta, certo? Então, olha aí o capítulo 30, versículo 16. Aí diz assim: se guardares o mandamento que hoje te ordeno, e ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Então, o que acontece? Deus está falando para o povo. Quando vocês estiverem na terra, que eu estou dando na mão de vocês, devem guardar os meus mandamentos para que tudo possa dar certo, para que tudo corra bem. Então, ele está instruindo o povo para eles viver no futuro de acordo com a palavra de Deus, certo? Então, aqui nós terminamos o livro de Deuteronômio, tá? O livro de Josué nós vamos falar na próxima aula, mas você vê que nós não lemos todos os capítulos, então, assim, só para a gente relembrar, tá? Do capítulo 1, se vocês quiserem anotar aí, Deuteronômio é composto de 34 capítulos, 934 versículos. Então, 34 capítulos, 934 versículos, tá? Do capítulo 1 ao capítulo 3, eles estão no Monte Sinai, saíram do Monte Sinai, chegaram até o Monte Jordão, até o Jordão, que é o rio que divide a terra prometida com o deserto, né? Então, e ali ele está fazendo um resumo de todo o livro de Deuteronômio. Capítulo 1, capítulo 3. Está fazendo um resumo de todo o livro de Deuteronômio, praticamente. Nós vimos que ali também Moisés apela para que Deus deixe ele entrar na terra, e Deus fala que tinha algo melhor para ele, muito melhor para ele do que a terra prometida, que era ele estar junto com Deus. Quando Moisés morre, ele vai para junto com Deus. Do capítulo 4 ao capítulo 5, né, são várias exortações, o povo deve obedecer os mandamentos de Deus, os ensinamentos, ensinarem seus filhos, não se rebelarem, não idolatrar, então eles devem viver em obediência a Deus. Tá? Capítulo 6, ali, Deus está dando um grande mandamento, qual que é? Ame o Senhor seu Deus, porque Ele é o único Senhor, certo? O capítulo 7, Deus está instruindo eles a não adorarem os deuses dos outros povos, tipo os ídolos dos cananeus e outros povos, que eles tinham que destruir todos os ídolos, todos, quando eles fossem conquistar a terra. O capítulo 7, o capítulo 8 até o 10, está relembrando o povo aí, Deus relembra aí logo os milagres que eu fiz com seus pais, quando eles estavam no deserto, eles estavam com sede, eu dei água, eles tinham fome, eu dei um maná e dei codornizes para eles se alimentarem, não faltaram nada, suas roupas não se desgastaram, suas sandálias não se desgastaram. Então, foram 40 anos e as roupas sempre se mantiveram. Então, é isso daí. E também mostra que alguns se rebelaram aí na caminhada e tiveram as consequências. No capítulo 11, ele está dando as bênçãos se obedecerem a Deus, as bênçãos da obediência. Capítulo 12 até o 15, aí são outras leis, outras ordenanças que ele está repassando para o povo, todo. O capítulo 16, Deus relembra das festas que eles devem estar seguindo todos os anos, de acordo com os ensinamentos dados de Deus. Quando chega no capítulo 17, Deus já fala, o povo vai me pedir um rei. Eu estou resumindo aí o capítulo.
para a gente entender, tá? O povo, ele vai pedir um rei. Deus, ele vê isso, que o povo lá na frente vai pedir um rei. E ele fala, para ser rei, vai ter que ter algumas instruções que o povo deve seguir. Então, ele dá algumas instruções, já deixa por escrito essas instruções. E aí continua, tá? Capítulo 18, 19, são profetas semelhantes a Moisés, né? O exemplo, Isaías, Joel, que seriam profetas futuros, que estariam aí conduzindo, passando a mensagem para o povo, cidades de refúgio, leis sobre a guerra, capítulo 19, 20, 21 até o 26 são outras leis, 27 também são outras leis sobre a cidade, o povo tinha que conhecer as leis. O capítulo 28, aí são as consequências que vai acontecer se viver na desobediência. O capítulo 29 e o 30, ele está falando da aliança de Deus e as advertências se não obedecer a Deus. Então, todo o livro está relembrando o povo sobre as leis de Deus. No capítulo 31, Deus coloca Josué como sucessor de Moisés, porque Moisés vai morrer, vai morrer, e Deus já estava levantando um sucessor aí, e ele coloca Moisés, e Deus pede para que Moisés deixe por escrito um livro sobre tudo isso. E antes de morrer, Moisés termina toda a sua obra. São cinco livros, os 5 Pentateucos, que seriam Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, são atribuídos a Moisés. Ele deixa por escrito, por quê? Porque Moisés não entraria na Terra Prometida. E o povo tinha que ter algo para ele se basear e seguir as leis de Deus. Então, por isso, Deus pede para ele deixar tudo por escrito antes de Deus levá-lo. Capítulo 32, Moisés, ele canta, louva a Deus. O 33, Moisés abençoa todas as tribos antes dele morrer. E o 34, ele narra a morte de Moisés. Ele narra a morte de Moisés, ele narra o tempo de vida que Moisés viveu, que Deus preservou Moisés, que Deus cuidou da saúde de Moisés, de todo o corpo dele. Moisés morreu como se fosse um homem de 20 anos, né, com saúde, com vigor, com força, enxergando bem. Então, Deus abençoou Moisés em toda a vida dele. Teve problemas? Teve aflições? Teve. Moisés teve, sim, muitas dificuldades, mas Deus cuidou de tudo. Bom, aqui nós terminamos o livro de Deuteronômio, tá? Na próxima aula nós vamos começar o livro de Josué. Então, assim, nosso tempo já está esgotando. Para mim aqui falta 2 minutos. Então, o que eu falo para vocês é Deus abençoe muito cada um de vocês, nos abençoe nessa semana, nos fortalece. Amém. E vamos continuar aí a nossa Amém. leitura. Deus abençoe. Obrigada, Carlos. Tchau. Tchau, Daiane. Tchau. Tchau. Deus abençoe. Tchau, professor. Até a próxima.